Então vamos lá, pessoal, sextos períodos aí, continuando a nossa revisão. Eu falei com vocês a respeito do transexual. Nós temos duas correntes a respeito da anulação ou do divórcio. Bem, o artigo 1556 do Código Civil traz para nós a prospecção de que o erro essencial sobre a pessoa do cônjuge é vício capaz de acarretar a anulação do casamento. Nesse sentido, nós temos duas correntes quando, por exemplo, uma pessoa transexual que altera o seu documento no registro de pessoa civil contrai um casamento com outra pessoa, sem informar a essa outra pessoa a sua condição inaugural, o seu sexo inaugural, o seu sexo em que veio ao mundo. A primeira corrente, nós temos que dessa insatisfação, nós teríamos um mero divórcio. Um mero divórcio por quê? Porque, bem, a partir do momento em que a lei faz ficção jurídica e essa pessoa passa pelo procedimento de transgenitalização e ainda altera o seu documento, o seu registro de pessoa civil no órgão cabível, nós temos que esse casamento obedeceu a normação constante ao rigor do artigo 1525 do Código Civil. E, portanto, nós temos ali um ato jurídico perfeito. Se nós temos um ato jurídico perfeito dessa insatisfação, caberia-se o divórcio. Ponto. Primeira corrente. Segunda corrente, nós temos o contrário. Nós temos que orar. Nós temos, dentre o cônjuge, o dever de lealdade. Entre os cônjuges, há o dever de lealdade. E quando esse transexual falta com a verdade com o seu cônjuge, falta com a verdade com a pessoa com que contraiu o casamento, e note que eu estou falando aqui de casamento, eu não estou falando de união estável, porque o crime de bigamia não se configura com a união estável. O crime de bigamia nos diz ter casamento sendo casado, contrair casamento sendo casado. Casado, nós temos que entender uma relação contratual específica, e eu não estou falando aqui de união estável. Ah, professor, mas tem filho. Não interessa se tem filho. Eu não estou falando aqui de união estável, eu estou falando de casamento. O crime de bigamia, nós temos que ter dois casamentos. Tem um casamento aqui e um casamento depois, na constância desse primeiro. Então, por favor, entenda. Por favor, entenda, eu não estou falando aqui de união estável. O crime de bigamia não se configura quando de um casamento e uma união estável, ou quando de uma união estável e um casamento, ou quando de uma união estável e outra união estável. Eu não estou falando aqui disso. Eu estou falando de dois casamentos. Tá? E aí, quando nós fazemos essa leitura do crime de bigamia, artigo 235, nós temos que entender. Essa primeira corrente nos diz que é divórcio, por quê? Ficção jurídica, ato jurídico perfeito, da insatisfação, nós teríamos divórcio. A segunda corrente nos diz que não. Nos diz, ora, os cônjuges devem lealdade. Nós temos entre o dever do casamento a lealdade. E quando se falta com a verdade, quando esse transexual falta com a verdade, nós temos ali um erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. A pessoa B achou que estava casando com A, achou que A era uma pessoa e A é outra pessoa. Tá? Para essa corrente que defende a anulação, nós temos muitas vezes que o sujeito bate na tecla da finalidade de prole. Tá? Que, não, na verdade o sujeito casa e se ele quiser ter filho, ele nunca vai poder ter filho, porque o sujeito, porque o transexual mentiu. Enfim, basicamente isso. Qual é a relevância disso que nós estamos estudando por o artigo 235 do Código Penal? Bem, a relevância disso passa pelo quê? Olha o problema que eu estou trazendo para vocês. A transexual passou por transgenitalização, alterou o documento, alterou o registro de pessoa civil. Então, portanto, A pode casar com B? Pode. Por quê? Porque casamento é uma relação contratual, obedecidos os requisitos do artigo 1525 do Código Civil, plenamente possível que A case com B. A casou com B. Na constância do casamento de A com B,
A contrai um novo casamento. Perceba que A contrai um novo casamento sendo casada. E aí, no momento em que A casa com C sendo casada, em tese, nós teríamos o quê? O crime de bigamia. Contudo, a minha pergunta é: faz incidir a excludente tipicidade do parágrafo 2º do artigo 235 quando A descobre, por exemplo, quando B descobre que A é transexual? Depende do que? Da corrente. Porque se nós formos pelo liame de que A casou com B e B pede o divórcio, nós teríamos a incidência perfeita do artigo 235. Ao passo que, se entende que constitui erro essencial sobre a pessoa do cônjuge, estaríamos ali diante de uma anulação do casamento, artigo 1556 do Código Civil, faria-se a incidir o parágrafo 2º. Faria-se a incidir o parágrafo 2º. Então, olha o problema que eu trouxe para vocês. Nós temos aqui bigamia, um crime que se configura com 2 casamentos, um crime em que nós temos, em regra, 2 vítimas. Quem são as vítimas do crime de bigamia? Primeiro, a pessoa enganada, a primeira pessoa enganada. Então, o cônjuge do primeiro casamento. Segunda vítima, o cônjuge do segundo casamento. Mas o cônjuge do segundo casamento, a pessoa que casou com ela sabia que ela era casada. Bem, se a pessoa sabia, ela também é autora do crime, na forma do parágrafo 1º, que temos ali um privilégio, uma privilegiadora. Tá? Então, entenda. Em regra, nós temos 2 vítimas do crime de bigamia. Qual é a primeira vítima? A primeira vítima, quem que é? A pessoa enganada do primeiro casamento. A segunda vítima, a pessoa enganada do segundo casamento. Contudo, se essa pessoa desse segundo casamento sabia que, de fato, a pessoa inaugural era casada, ou que A era casada, nós temos ali o quê? Um privilégio, e essa pessoa, por saber, também passa a ser autora do crime, na forma de quem? Do parágrafo 1º do artigo 235. Por favor, não se esqueça que união estável não faz incidir o crime de bigamia. Hugo, mas tem filho, não sei o quê. Não me interessa, união estável não faz incidir o crime de bigamia. Pausou, vamos lá para os crimes contra a dignidade sexual. Hugo, nós estudamos lá o estupro, nós estudamos vários delitos. O que você quer trazer para nós? Qual é a importância? Bem, os crimes contra a dignidade, ao meu ver, no 6º período, constituem a matéria mais importante da disciplina de direito penal. Nós fizemos vários debates e várias discussões a respeito ao longo do curso. Eu não poderia deixar de lembrar dos crimes contra a dignidade sexual nessa reta final, nessa nossa segunda avaliação. E aí eu digo para vocês, vamos lá, artigo 213 do Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940. O crime previsto ao artigo 213 nos diz, ipsis literis, constitui crime de estupro constranger alguém. Quando eu digo constranger, eu estou dizendo obrigar. Constranger, meu filho, minha filha, não é deixar com vergonhinha. Então eu estou dizendo obrigar alguém mediante violência ou grave ameaça. O que é violência? Violência é porrada, violência é lesão corporal, violência obrigatoriamente exige o contato físico. Rogério Santos Cunha brinca nas aulas de vídeo, no curso que eu fiz, inclusive de pós-graduação, foi meu professor, ele sempre destaca. Violência, o que é violência? Violência é porrada. Violência é porrada. Ao passo que grave ameaça é a promessa de mal injusto e grave. Grave ameaça é a promessa de mal injusto e grave. Violência é porrada, grave ameaça é promessa de mal injusto e grave. Então, constranger alguém, isso aí tudo é elementar do tipo. Nós temos que verificar isso, senão o crime não se configura. O que é elementar do tipo penal? Elementar do tipo penal é tudo aquilo que, se você retirar
do texto da lei, aquela conduta deixa de ser criminosa. Então, elementar é aquilo que essencialmente faz o delito se consumar ou faz se caracterizar o delito. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, tudo elementar do tipo a ter consigo ou permitir que se pratique, conjunção carnal ou outro ato libidinoso. O que é conjunção carnal? Bem, conjunção carnal é penetração pênis e vagina, ao passo que ato libidinoso é o quê? É o quê? Qualquer outro ato capaz de satisfazer a lascívia. Então, qual é o dolo essencial? Qual é o dolo do agente que comete o crime de estupro? Artigo 213 do Código Penal. O dolo essencial é de quê, doutores e doutoras? O dolo essencial é de satisfação da lascívia. Lascívia nada mais é do que o prazer sexual. Lascívia, doutor e doutora, é tesão. Teve tesão, caracterizou o crime de estupro. É por isso que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça vai no ponto de que o beijo lascivo é capaz de fazer incidir a responsabilidade penal por estupro. Por quê? O beijo lascivo, quer dizer, o beijo asqueroso, o beijo molhado, quando verificado ali com violência ou grave ameaça, é perfeitamente possível que acarrete tesão, que acarrete prazer sexual ao agente. Então, se há lascívia, se há o tesão ou a prática por parte do agente, se isso se resta verificado, consubstanciado está o crime de estupro. Então, o beijo lascivo é perfeitamente possível que faça incidir a responsabilidade penal pelo crime de estupro, desde que esse beijo seja capaz de satisfazer a lascívia. Quando eu digo lascívia, prazer sexual, nos termos também da jurisprudência mais acertada do Superior Tribunal de Justiça, que hoje não paira dúvida sobre isso, a ejaculação não é pressuposto de satisfação da lascívia. A satisfação da lascívia não exige a ejaculação, porque nós teríamos uma teratologia de que se, por exemplo, o agente não vir a ejacular, o crime teria sido meramente tentado. Isso não existe, e é também por isso que o beijo lascivo é capaz de fazer incidir o crime de estupro. Bacana, maneiro, ponto, acabou? Não, eu estou começando. Por quê? Porque nós tivemos há pouco tempo uma condenação em terra Brasília, uma condenação no Estado brasileiro de um estupro virtual. Hugo, eu posso falar em estupro virtual? Perfeitamente que sim. Perfeitamente que sim. Porque nós temos lá constranger alguém mediante violência ou grave o quê? A ameaça a ter consigo ou a permitir que consigo se pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso. A modalidade conjunção carnal, meu filho, minha filha, penetração pênis e vagina, você não vai conseguir verificar nunca na frente do computador. Não tem jeito. Contudo, os atos libidinosos podem sim ser praticados virtualmente. Os atos libidinosos podem sim ser praticados virtualmente. Os atos libidinosos podem sim ser praticados virtualmente. No caso em que eu fiz a menção a respeito da condenação envolvendo um estupro virtual, nós não tínhamos lá o artigo 213. Nós tínhamos, na verdade, o artigo 217A. Você sabe por quê, meu filho? Você sabe por quê, minha filha? Se essa conjunção carnal ou esse ato libidinoso for praticado com menor de 14 anos, nós temos estupro de vulnerável. É artigo 217A, caput. E os tribunais já entenderam, inclusive a súmula 593 do STJ se transformou no parágrafo 5º do artigo 217A, que não interessa a experiência anterior da vítima, não interessa o seu eventual relacionamento com o agente criminoso, não interessa o seu consentimento. Houve relação sexual com o menor de 14 anos,
Ah, professor, tem 13 anos, 11 meses e 29 dias. Não interessa. Houve conjunção carnal ou ato libidinoso, nós temos ali, independentemente de violência ou grave ameaça, o crime de estupro de vulnerável. Fiz demasiadamente ressalvas a essa prospecção, respeitosamente, data vênia ao entendimento do STJ, bem como ao entendimento agora do legislador, porque isso foi expresso ao rigor do parágrafo 5º inserido no 217-A pela Lei 13.718 de 2018, então data vênia a esse entendimento eu não concordo, eu entendo que nós teríamos que avaliar sim os casos concretos, tá? Individualmente, mas aqui não interessa o que o professor pensa, nós temos que guardar atenção aqui ao entendimento da Corte Legal do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao da lei, a vontade legis, constante ao parágrafo 5º do 217-A. Perfeito? Tá, mas o que é interessante a gente falar disso aí? Se eu estou dizendo que é plenamente possível o estupro virtual, eu tenho que fazer aqui agora com vocês uma análise do que seria sextorção. Primeira coisa, sextorção é consistente, ou sextorção, na verdade, se caracteriza pela promessa, ou seja, pela grave ameaça consistente na promessa de divulgação de material de cunho sexual. O que é sextorção? Num primeiro momento, você não tem que me falar, doutor e doutora, que sextorção é estupro ou que sextorção é extorsão. Sextorção é a promessa de divulgação de material de cunho íntimo. Sextorção é a promessa, é a grave ameaça, consistente na promessa de divulgação de material de cunho sexual da vítima. Sextorção é a grave ameaça consistente na promessa de divulgação de material de cunho sexual da vítima. Ponto. Primeira coisa que você tem que entender. Bem, tivemos um caso muito recente também, tá? Deve ter aí uns 3 anos, mais ou menos, em que um agente comete o delito de invasão de dispositivo cibernético, agente, subtrai ali material de cunho sexual de uma atriz famosa, a Carolina Dickmann, e ameaça a Carolina Dickmann: ora, se você não depositar X reais na minha conta, eu vou divulgar esse material. Peraí, primeira coisa, nós temos sextorção? Sim. Por quê? Porque sextorção é a grave ameaça consistente na promessa de divulgação de material de cunho sexual da vítima. O agente prometeu divulgar material de cunho sexual da vítima, sextorção. No caso da Carolina Dickmann, o que é que o agente queria? Ele queria dinheiro. Então, se ele queria dinheiro, nós temos uma responsabilidade criminal, nós temos uma responsabilidade penal por extorsão, ao rigor do artigo 158, salvo melhor juízo, do Código Penal. Tá? Nesse caso da Carolina Dickmann, o agente queria proveito econômico, ele queria transferência, ele queria dinheiro. Então, portanto, nós temos que reconhecer o crime de extorsão, constante ao artigo 158 do Código Penal. Acabou? Não. Por quê? Porque é perfeitamente possível que o agente, dessa mesma forma, desse mesmo modus operandi, invada o dispositivo cibernético, angarie material de cunho sexual da vítima, angarie nudes da vítima, ou angarie vídeos íntimos que a vítima tem registrado no seu HD, e a partir desse momento o agente ameaça a vítima para que, se ela não produzir mais material de cunho sexual e enviar ao agente, o agente quer o quê? Satisfazer a sua lascívia. Então essa vítima vai praticar ato libidinoso? Sim. Por quê? Porque ela foi vitimada, ela está sofrendo uma grave ameaça de promessa de divulgação de material de cunho sexual. Então tem sextorção? Sim. Contudo, nesse caso, como o agente visa satisfazer a lascívia com a produção de ato libidinoso pela vítima, ainda que esse ato libidinoso seja em ambiente virtual, nós temos sextorção? Sim, mas a responsabilidade penal do agente será
se a vítima maior de 14 anos, na forma do artigo 213 ali, inclusive se ela tiver entre 14 e 18, nós temos a incidência do parágrafo. Agora, se a vítima for menor de 14 anos, nós temos estupro de vulnerável, se maior de 18 anos, 213 caput. Então, temos sextorção? Sim. No primeiro caso, como o agente queria proveito financeiro, a sextorção caracterizada na promessa, na grave ameaça, consistente na promessa de divulgação de vídeo ou conteúdo sexual da vítima, como o agente quer proveito econômico, nós temos o quê? Extorsão. Artigo 158. Ao passo que, se o agente quer a produção de mais conteúdo sexual, ou seja, se o agente deseja a produção de ato libidinoso ou conjunção carnal, e ainda que esse ato libidinoso seja na rede mundial de computador, seja no ambiente cibernético, nós temos estupro, artigo 213, estupro de vulnerável, artigo 217A, se a vítima for menor, ou ainda se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, artigo 213, com incidência do parágrafo. Perfeito? Tranquilo? Bacana? Maneiro? Todo mundo vai tirar 10, provinha facílima, tá? Tem algumas discussões ali controversas, mas eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Por favor, estudem com uma doutrina de qualidade, leiam uma doutrina de qualidade, acompanhando essas aulas, principalmente no que tange aos crimes contra a família e nos crimes contra a dignidade sexual. Bacana, maneiro? Fechou? Todo mundo vai tirar 10. Um abraço, até a próxima, queridos.